Olá, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast. E hoje tenho o prazer e satisfação de receber aqui no nosso estúdio o Lucas Castilho, da Agrigel de Pantano Grande, ele que é CEO sócio proprietário. Lucas Castilhos, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo a Santa Cruz do Sul. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar falando com vocês hoje aí. Agradecer também a oportunidade de poder falar com os telespectadores e poder explicar um pouco mais o que a gente faz aí, né? Perfeito. Bom, Lucas, a gente gostaria de saber o seguinte: quais são os serviços oferecidos pela Agrigel? Evidentemente que são muitos, até porque que a empresa de vocês é uma empresa que já é uma referência aqui na região dos vales. A gente tem uma gama de serviços bastante importante, sim. A gente atende, a carro-chefe da empresa, na realidade, é o crédito rural, né? Os projetos, a consultoria focada para o crédito rural. Aí, conforme a gente veio mais se engajando na empresa, a gente incorporou outros serviços, como mapeamento, a topografia, licenciamento ambiental, e com a evolução da tecnologia, a gente começou a agregar os drones, né? Tanto no mapeamento quanto para pulverização e aplicação aérea nas lavouras aí, né? Lucas, a questão quando você fala em termos de consultoria técnica, você poderia dar um exemplo para nós, por gentileza? A gente tem duas linhas, uma especificamente voltada ao crédito rural, que seria aquela consultoria onde quando a gente faz os projetos, a gente tem que prestar uma certa consultoria, algumas visitas para os produtores, né? Tanto na questão de ver que tipo de produto tem que colocar, a parte de campo, ver se a lavoura está sendo conduzida conforme foi planejado, e tem uma linha exclusiva de consultoria e assistência que não tem o foco tanto no crédito rural, que é algo mais, são contratos anuais ou um período um pouco maior, que a gente acompanha, a gente planeja toda a lavoura, mas não voltada ao crédito, mas sim ao andamento da lavoura e o planejamento dela em si. Quando você fala a questão, Lucas, do crédito rural, a procura hoje é muito grande para a empresa de vocês? Sim, o crédito rural, a grande parte dos produtores, né, eles tomam esse crédito via banco ou via cooperativa, né? Uhum. E para o produtor conseguir ter acesso a esse crédito via banco, é necessário ter uma empresa credenciada, com um agrônomo responsável, e aí que a gente entra, a gente faz essa ponte aí do produtor, né, com as instituições financeiras, né? Isso que é o que a gente faz. Bom, acho que um detalhe muito importante é a questão, Lucas, do mapeamento com drone, até porque isso facilita o trabalho de vocês, para quem quer investir em determinada área, até a questão também do acesso conforme é mais complicado, não é? O mapeamento com drone, o pessoal, a gente tem várias finalidades, a gente tem vários tipos de cliente. Tem clientes que são focados mais na mineração, então que a gente faz mais a questão de curvas de nível e ver a questão de modelo digital de elevação, de terreno, Uhum. que é uma questão de ver a área, né, que está inserida aquele estudo, aquela mina. No caso, teria, digamos assim, terrenos de difícil acesso também, que facilita com drone, né? Isso, para a questão específica do mapeamento, né, não de pulverização, mas de mapeamento, a mapeamento com o drone, a gente ganha muito dinamismo e rapidez no campo, Com né? A gente tem certeza. todo um tempo de escritório que se gasta processando as imagens, mas a gente ganha um tempo considerável no campo utilizando o drone, né? Bom, essa questão, a gente falou aqui aos nossos telespectadores, a questão do mapeamento, e quanto à pulverização, é feita também com drones? Isso, a gente está na terceira safra já com os drones de pulverização. E esse na época que a gente começou a pensar, né, nos drones de aplicação, a gente viu que é um gargalo importante aqui, porque a Uhum. gente tem algumas plantas daninhas, principalmente, que elas se dão em regiões dentro da lavoura. Uhum. E às vezes não justifica tu entrar com um trator com 2.000 litros de água ou para fazer em área total essa aplicação, que seria cara. A gente pode mapear essas áreas específicas na lavoura e aplicar somente nelas. Então tem ganho tanto em aplicação por hectare, ela é mais cara, mas como tu aplica numa área menor, né, dentro da lavoura, acaba ficando bem mais barato para o produtor. Fora que tem a questão do amassamento. Se for precisar fazer uma em área total, é uma aplicação planejada, são fungicidas que vão ser feitos preventivamente. A Uhum. gente consegue, por não entrar amassando a lavoura já, por exemplo, uma soja,
né, que ela estaria com as folhas já fechando carreira, passando com o trator ali, amassando elas, só esse amassamento, evitar desse passar com o trator ali, já tem um ganho enorme, porque só ali se perde em torno de 7% da produção só no amassamento do trator. E com o drone, apesar do custo um pouco mais caro que o avião, você paga e sobra dinheiro ainda. Bom, essa questão aí da pulverização com drone que você está comentando, evidentemente que há menos risco, até porque a aplicação em locais de difícil acesso, isso vai facilitar muito o trabalho de todo mundo, né? Sim, tem alguns tipos de culturas que, a topografia é um pouco mais de difícil, não é difícil andar com trator, então às vezes não é perigoso andar com trator meio Claro. quase virando, né? Até porque corre o risco de quem está operando a máquina também, né? Exato. Então, com um drone, o que vai acontecer? A gente faz um mapeamento prévio da área e a pessoa que vai estar operando ele vai estar num lugar seguro, né? E o drone vai voar dentro daquele perímetro que a gente determinou. Então, ele não teria esse risco de estar com um funcionário dentro de um trator com risco de virar, né? Bom, além de vocês terem todo esse planejamento, mas eu acho que um detalhe muito importante, Lucas, quanto às restrições ambientais. Hoje o drone ele é regulamentado, né? Então hoje só quem pode prestar serviço são empresas credenciadas no MAPA e no Ministério da Agricultura. Somente empresas credenciadas, não tem outra maneira, então. O produtor hoje ele pode adquirir o equipamento e fazer esse serviço para ele dentro da sua lavoura. A prestação de serviço ela tem que ser feita por empresas devidamente registradas no Ministério da Agricultura e na Secretaria da Agricultura do Estado, né? A empresa tem que ter o seu responsável técnico, tem que ter seu agrônomo, tem que estar registrado no CREA, tem uma série de burocracias e que tem que ser atendida, tem que encaminhar relatórios mensais, né, para o Ministério da Agricultura, igual a aviação agrícola. Agora tem questões mais especificamente com restrições ambientais, né? Tem a aplicação com drone, ela é regulamentada, então tem algumas coisas. Por exemplo, de áreas de APP e de reserva, a gente tem que respeitar uma faixa de até 20 metros de distância dessa mata ciliar para aplicar. Então, o drone, por trabalhar com GPS, com RTK, a precisão é muito, muito grande. Então, a gente consegue mapear e fazer esse buffer, essa distância do mato ali, dessa área de restrição ambiental, dentro das faixas regulamentadas por lei que é para a gente aplicar. Então, a gente consegue respeitar isso e aplicar tranquilamente. E como o drone tem uma questão bem precisa, é difícil a gente, cuidando das questões climáticas do momento, né, que a gente está sempre aplicando, a gente está monitorando isso, né? Então, não tendo o vento dentro do padrão ideal de aplicação, temperatura, umidade, a gente consegue aplicar sem problema de deriva, alguma coisa nesse sentido. Essa questão de ser com piloto de avião, no caso, evidentemente tem que ser uma pessoa regularizada e que tenha uma formação para fazer o voo. No caso, o drone, há restrições ou não? Sim, essa regulamentação que tem para os drones, para poder operar o equipamento, para ser tu tem que fazer um curso. Então tem o CAAR, que a gente chama, curso de aplicador aeroagrícola, né? Então certo. A gente tem que fazer esse curso e nele tu vai aprender algumas questões de legislação, né? E outra de como operar realmente o equipamento. Ou seja, é uma exigência, não tem como fugir dessa situação. Não, né? Até mesmo o produtor, se ele quiser ele aplicar para ele mesmo, ele tem que se fazer o curso. Agora tem a questão também, Lucas, da aplicação localizada, até porque gera economia de produtos como a própria água que é usada, né? Uhum. Uma das vantagens do drone é justamente isso, a economia, reduz aí a quantidade de água que tu vai estar utilizando no sistema. E, além disso, com o drone a gente tem a economia de produtos, né? Justamente se a gente conseguir localizar aquelas manchas aonde realmente precisa ser aplicado, isso é bastante importante, consegue se evidenciar melhor na questão das plantas daninhas, porque tem as manchas específicas, né, onde são mais concentradas, a gente pode mapear aquilo e aplicar só nelas. Então fica bem mais econômico para usar o produto só para aquilo ali. Obviamente, quando é uma aplicação localizada e não área total, é um pouco mais caro por hectare, porque vai ter a questão do mapeamento, a área mais setorizada, só que com a economia de produto, que vai ter, inclusive de água também, que é uma coisa importante ambiental, ela se justifica.
né, esse valor a mais que se paga para uma área menor de aplicação. Lucas, por acaso vocês realizam aplicação noturna? Sim, uma das vantagens do drone é essa, né? Principalmente que a gente pode operar à noite, o avião não teria essa possibilidade, né? Então a gente, dependendo por exemplo, a gente atua em várias localidades onde o vento é muito constante durante o dia. Certo. Então às vezes no momento que seria importante estar aplicando, a gente não consegue durante o dia por causa principalmente de vento, né? E tem alguns produtos, inclusive, que necessitam de horas de noite, de horas de escuro para funcionar melhor. Então a gente consegue trabalhar porque o drone ele trabalha, é um robô. Então a gente programa ele para voar, ele vai fazer aquela aplicação. Tem os cuidados que tem que ter, porque algumas coisas visuais que a gente consegue ter durante o dia, a gente não consegue ter à noite, mas é uma aplicação que é tranquila de se fazer, bem tranquilo. Em média, quantos hectares são pulverizados? Depende do tamanho do que o produtor necessita, né? Mas vamos dizer assim, acho que tu se refere a rendimento. Exato. O drone, o nosso equipamento, hoje a gente adquiriu mais um equipamento, então hoje eu tenho 3, eu tenho um drone de 20 litros, tenho um de 50 e um de 40. Tá? Esses de 30, 40 e de 50 litros, eles têm um rendimento um pouco maior. Então, dependendo do tipo de área, vamos dizer, a condição ideal, lavoura de arroz, que é um plano, né, um chato. Certo. Ali, dependendo do tipo de aplicação que a gente pode andar mais rápido, o equipamento ele pode se fazer até 20 hectares hora. Obviamente, se perde qualidade de aplicação. Então, a gente, como prestador de serviço, a gente prima pela qualidade do serviço. Então, a gente reduz essa velocidade. Então, vamos dizer, a gente consegue trabalhar hoje uma aplicação garantindo qualidade. A gente trabalha em torno de 10 hectares hora. Então, seria sair mais ou menos um rendimento numa situação perfeita. Pegou uma área um pouco mais declivosa, uma área mais delicada a se fazer, cai o rendimento. Bom, eu estou conversando com o Lucas Castilho, da Agrigel, ele que é CEO e também sócio proprietário dessa empresa em Pantano Grande. Lucas, sobre os serviços agronômicos, por exemplo, o monitoramento de lavouras e a questão do planejamento de crédito rural, acho que é muito importante a gente reforçar e citar mais sobre esse assunto aí. O monitoramento está bem mais alinhado, na verdade, com a questão da consultoria e assistência técnica, não focada diretamente ao crédito, mas sim aquelas lavouras são acompanhadas fora ao crédito. Então, no momento que o cliente ele contrata a gente para estar fazendo monitoramento e acompanhamento, a gente vai estar conseguindo definir o momento exato das aplicações, né? Então, por exemplo, tu vai entrar, em vez de estar entrando curativamente na lavoura e talvez tendo que usar produtos mais caros e uma dose maior, a gente, com monitoramento, a gente consegue prever a infestação ou aquele dano previamente e garantir com doses menores de produto e tal, conseguir controlar mais cedo, né? Então, gerando uma economia para o produtor nesse sentido. E essa questão do monitoramento, né? E do crédito, como a gente tinha falado antes, a gente, quando faz o crédito rural, a gente tem vários modelos de negócio, mas vamos dizer assim, o que é o de praxe. A gente a gente faz o projeto, tem uma porcentagem que você cobra sobre esse projeto, e dependendo dessa porcentagem que é acordada, se tem um acompanhamento ou não. E essa assistência, ela é uma consultoria voltada ao crédito e também à lavoura, porque às vezes o produtor não conhece todas as linhas de crédito que existem. Elas estão muito focadas, às vezes, só no custeio e no investimento para comprar uma máquina, mas às vezes tem linhas paralelas que às vezes são mais interessantes, inclusive, para se comprar o mesmo equipamento. Mas ela tem um juro mais barato, ela tem um prazo mais interessante, ela é mais fácil, de repente, para determinado enquadramento de produtor. Então, essa consultoria também é uma linha importante. E tem dentro do custeio agrícola, né, que, como eu falei, dependendo do tipo de negócio, de arranjo que a gente faz com o produtor, a gente, pelo manual de crédito rural, a gente tem que prestar, pelo menos fazer 4 visitas ao produtor. Então, a gente vai para ver como esse projeto que a gente caminhou ao banco lá, que foi aprovado, que foi liberado dinheiro para ele, está sendo conduzido de forma que a gente planejou. Lucas, hoje em dia, nos tempos de hoje, melhor dizendo, a Agrigel, ela atende mais ou menos quantos clientes vocês têm hoje aqui na região ou estado, até fora do estado? Tem clientes que depende vamos dizer, do setor do serviço, né?
A gente tem uma carteira fidelizada, vamos dizer, desde a época do pai lá, né? Então já faz 36 anos que a empresa existe, ela passou por uma série de etapas e mudou de nome nesse meio caminho, para a questão da evolução dos serviços e Claro. tudo. Mas Também até porque pelas novas tendências do mercado que exigem essas mudanças, né, Lucas? isso. Então a gente fidelizou alguns clientes. Então hoje, no crédito rural, por exemplo, a gente tem uma gama importante de clientes. Gira em torno de 80 clientes na parte de crédito rural. A Certo. parte de, vamos dizer, de topografia, isso aí são clientes que vêm vindo sobre demanda, não é carteira fixa, porque é um problema que tu sana e terminou e acabou aquilo. Claro que se a gente faz um serviço bom e ele precisar daqui a 1, 2, 3 anos voltar e fazer um serviço, se ele gostou do nosso serviço, ele vai nos procurar. Né? Tem uma questão das licenças ambientais também, que a gente pode comentar, que também a gente faz muito focado, principalmente, a maior quantidade de serviço que a gente faz é para o arroz, né? Então são licenças para irrigação. Essas têm uma validade de 5 anos, então normalmente como a gente fica de responsável por aquela licença, quando ela vai vencer, acaba se repetindo os clientes, porque a gente tem que renovar essa licença a cada 5 anos. Né? E já nos drones é a mesma coisa. Tenho clientes que todo ano me procuram. Você faz parte daquela carteira, mas não é um contrato. Né? Então, eles nos procuram todo ano, mas como é uma coisa muito nova o drone ainda, esse ano, por exemplo, a gente está em 2020, safra 24, 25, e eu já fiz quase o que eu fiz na safra passada de operações, para te ver como o produtor, nesse meio tempo, está acreditando na tecnologia, né? E é claro que tem condições de clima que não estão favorecendo a entrada dos tratores nas lavouras, por estar muito molhado, e como a gente tem que cumprir um cronograma de plantio, né? Para fazer principalmente as dessecações, a lavoura para plantar, a gente está sendo muito requisitado. E como tem questão de vento, tem lavouras que são próximas outras lavouras são muito sensíveis a algum tipo de herbicida, em vez de pegar um avião, talvez que seja um pouco mais barato que nosso serviço, acaba pegando a gente para fazer isso, por ser talvez um pouco mais seguro, né, de se trabalhar com lavouras mais de risco, assim, quando tem lavouras sensíveis do lado. Então, esse ano, para nós, está sendo um ano bem interessante nos drones. Bom, uma questão muito importante, a gente gosta de reforçar muito, a questão dos laudos, Lucas, laudos técnicos. É feita uma avaliação assim de imóveis rurais em cima desse trabalho? Sim, tudo gira muito como nosso foco, vamos dizer, foco não, mas vamos dizer, o carro-chefe da empresa Crédito Rural. O que acontece? A gente acaba fazendo muito laudo de avaliação, né? Então, o laudo precisa dar uma garantia, em vez de procurar um terceiro para fazer, a gente mesmo pode fazer esses laudos. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de laudo, de avaliação tanto de imóveis quanto de maquinários e tal. O que a gente faz também muito, daí é uma coisa que é um serviço prestado para empresas, né, que a gente trabalha para o banco em si, né, que a gente faz a questão de perícias e fiscalização das operações dos outros escritórios. Por exemplo, eu tenho um escritório que faz crédito rural, mas a gente é fiscalizado e a gente também fiscaliza. Então, a gente tem um serviço que não é para o produtor público em geral, mas é uma outra coisa que a gente faz. E a questão assim, Lucas, sobre seguros agrícolas, a importância disso. O seguro agrícola é muito importante, né? Como a gente vem sempre frisando, Claro. muito em função do crédito rural. Então, a gente, quando o governo tem um programa que chama o Proagro, que ele atende uma faixa de área e de valores, Certo. só que não supre a demanda, né? Então, o que acontece? A gente acaba precisando contratar seguros privados, né? Porque o banco exige ou pelo menos esse exigia em grande parte que aquela operação tivesse um amparo de um seguro, e a gente acaba fazendo, antes a gente procurava os corretores e tal, hoje a gente meio que centraliza. A gente tem várias corretoras que a gente trabalha, então a gente pega essa demanda, a gente faz uma pré-corretagem, vamos dizer assim, a gente consulta esses corretores, e a gente consegue ter uma ideia de como funciona cada um desses seguros e os valores. E a gente passa para o nosso cliente, temos essa opção, e a gente consegue enquadrar da melhor forma para eles. Quando você fala a questão ali, Lucas, dos seguros agrícolas,
Isso aí, no caso, depende da área que existe, ou seja, do tamanho. Quanto maior o seguro, evidentemente, tende a ser maior, não é? O seguro ele é meio tabelado, Ah, ele mas tem tem uma tabelado. tabela, mas é por área, vamos dizer assim, é por hectare que se paga. Perfeito. De repente, eu tenho um nível de cobertura que eu preciso. Por exemplo, eu tenho um custo por hectare que eu preciso garantir, seja para o banco ou seja para recurso próprio. Para chegar naquele valor, a seguradora leva em conta quantos sacos por hectare ela pode cobrir. Normalmente é 65% da média histórica do município dos últimos 5 anos, do IBGE. Então, vamos dizer, a média é 45 sacos, 65 vai dar uns 30 sacos, 20 e poucos sacos ali, que é o que cobre. E aí, para chegar naquele valor em reais da Mas cobertura... acima disso, impossível. Não, já houve no passado um seguro personalizado que se fazia, a gente juntava do produtor um histórico de produtividade dele e colocava fazia uma proposta para a seguradora. Ela fazia uma avaliação daquilo e te fazia uma contraproposta de valores. Era interessante, mas a gente vem... Por que eu acho que isso é no mercado? A gente vem de 10 anos, a gente vem praticamente 7 de problema. Então as seguradoras não vêm ganhando muito dinheiro com os seguros dela. Então elas puxaram muito o freio de mão com isso e não conseguem evoluir e melhorar o seguro dela. Hoje, na Agrigel, em torno de quantos funcionários vocês têm hoje para atender esse trabalho de vocês, Lucas? No escritório, a gente tem 5 funcionários no escritório. No escritório. Na parte de campo, na parte dos drones, a gente hoje está com um piloto e um ajudante. E a gente está, esse ano, como essa demanda cresceu e a gente adquiriu mais um drone, a ideia é formar mais uma equipe. Então, em tese, é para entrar mais 2 funcionários aí. Você tocou numa parte muito importante quando fala em serviços topográficos. Explica, por gentileza, sobre o georreferenciamento, a questão dos levantamentos topográficos para os nossos telespectadores, por gentileza. O que a gente faz lá? A gente tem a parte de topografia, que é mais voltada à questão urbana, então, daqui a uns anos está entrando também a questão do georreferenciamento, que é tu localizar com coordenadas geográficas os vértices dos limites das propriedades, mas na parte rural, né, pela legislação atual, imóveis acima de 25 hectares devem ser georreferenciados. Então a gente tem que localizar eles espacialmente, né, com coordenadas, os limites dele. Então, qualquer alteração de compra e venda, vai doar para alguém ou tal, tudo que mexer na escritura vai ter que ser essa matrícula, esse imóvel tem que ser georreferenciado. E é aí que a gente entra. A gente é especialista em informações georreferenciadas, que é o nome bonito da especialização, né? O nome popular é geomensor, a gente é isso e a gente consegue, então, a gente tem o GPS de precisão, levantar esses pontos e fazer essa regularização. Bom, aí nesse caso entra a questão da retificação imobiliária, né, como você explicou antes, né? Exato. Então, a retificação entra na questão, muitos clientes, né, nos procuram para, estou comprando uma área, ou eu comprei ela há muito tempo atrás, só que eu acho que ela tem mais ou menos hectares. Então, a gente pode retificar essa área, né, medir ela e ver, não, ela não tem 3 hectares, ela tem 4, ela não tem 100, ela tem 150. Né? Então, isso é a retificação que a gente consegue fazer. Além de, quando está em condomínio, tirar de condomínio, fazer esses ajustes que são necessários. Aí. Bom, durante a nossa entrevista você falou vários assuntos, mas eu gostaria de reforçar quanto aos serviços ambientais do licenciamento ambiental. Porque a gente sabe, não é simples só chegar e dizer tem que ter esse licenciamento, porque quando se trata de ambiente, do meio ambiente, muda a conjuntura, né? Hoje a gente trata de vários, precisa de várias licenças dependendo do tipo de serviço. Tudo aquilo que gerar resíduo, né, ambiental ou vai criar algum impacto no ambiente precisa ser licenciado. Tem questões que são mais em âmbito municipal, que tu pode encaminhar direto pela prefeitura, e tem outras que precisa ir para o estado, para a FEPAM, né, ou para o IBAMA e tal. Então, a gente consegue fazer isso. Lá no escritório, nos procuram muito a questão da irrigação. Né? Então, a gente foca muito nessa parte, que é o que realmente tem maior demanda. Mas tem questão de poço artesiano, tem questão até aviário, a gente já fez também, porque precisa, como ele gera aquela cama, resíduo de esterco,
é preciso que se faça um descarte correto daquilo. A questão também de tambo de leite, quando é mais confinado, mais intensivo, também gera alguns resíduos que precisam, então, licenciar a atividade. Questão também de mineração, tem outras questões. Eu preciso desmatar uma área porque eu preciso limpar ela por algum motivo que eu precise. É preciso fazer o licenciamento, porque vou ter que fazer uma compensação, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tinha uma puxada, que a gente chama, né, um ponto de captação de água no rio. Por algum motivo ele precisou trocar esse ponto de captação, mas essa troca de ponto de captação, ela ia criar um dano, um passivo ambiental, porque ia ter que desmatar um trecho da área de preservação ambiental da propriedade. Então, a gente entrou com um pedido na FEPAM, né, no órgão do Estado, dizendo a gente fez todo o levantamento das árvores que tinha, o levantamento florístico, quanto que ia se impactar em volume de lenha e tora, e a gente fez um projeto, um plano de compensação, em função daquilo que foi desmatado, o que a gente ia compensar, o que a gente ia plantar para compensar aquilo. Então, se gerou um passivo, e foi compensado do outro lado se plantando árvores, para poder então trocar, fazer o acesso lá e tal. Então, esse tipo de serviço que a gente consegue encaminhar. Nesse sentido, quando você fala de fazer, no caso, o reflorestamento, é uma área muito abrangente, muito grande? Não, depende daquilo, né? De fato, um reflorestamento seria a gente estaria compensando o impacto, né, que a gente fez. Certo. Se eu precisei só tirar uma linha de 5 metros e ali tinha X árvores, por exemplo. A cada metro cúbico de árvore que a gente tira, a gente tem que plantar 15 árvores. Mudas daquela árvore ou de algumas árvores nativas. E a tantos metros de lenha, de tora e lenha, né, também é a mesma coisa. Então a gente faz esse levantamento para saber quanto de árvore tem que plantar. Aí a gente determina a área em função daquele número de plantas que tem que ser plantado. Esse levantamento que você fala, as pessoas, alguém responsável do IBAMA, ele acompanha vocês nesse trabalho? Durante o trabalho, não, mas a gente tem que apresentar para eles. Certo. E aí É feito um laudo em é cima feito disso? um laudo, é feito um projeto e a gente encaminha. Primeiro eles fazem uma aprovação documental. Perfeito. E aí o fiscal, normalmente da FEPAM, vai em loco e vê se aquilo que foi proposto foi realmente aquilo. Eles vão no início Certo. e depois no final para ver se foi cumprido. Isso vale até para poços artesianos, né? Para abrir tem que ter permissão do próprio IBAMA, senão não pode ser feito esse trabalho, Da não é? FEPAM, sim, isso. Tem que ser feito o cadastro daquele ponto de captação. Tem uma série de coisas que tem que ser cumprida para não contaminar o lençol freático. E aí, depois que se faz esse trabalho, eles vão lá consultar. Tem essa questão também da outorga da água também, né? Exatamente, é uma coisa linkada à outra. A outorga, o CIOD, que a gente chama que é uma pré-outorga, o cadastro do ponto de captação, para se fazer a licença, um dos quesitos é a outorga, né? Tu ter a autorização do órgão público te concedendo, é uma concessão daquele ponto de captação, né? Daquele açude. Vai ter que, quando a gente faz assim, hoje tem que dizer para que é que tu vai usar. É para o gado tomar água ou é para irrigar? Né? Então tem toda essa questão aí. Tem esse diferencial, independente seja para irrigação, para os animais tomarem água, né? Exato. Então Hoje, tem que ser feito tudo hoje regulamentado. por lei, tem que ser feito todos os cadastros. Tu tem uma propriedade de 100 hectares, tu tem 3 açudes, tu tem que cadastrar os açudes. Tu cadastra o açude e tu diz qual o fim que tu vai dar para ele. Se ele vai ser para o gado beber água ou se é para uma irrigação, algo nesse sentido. Inclusive, para te fazer o açude, se tu não tem um açude, dependendo do tipo, se é uma barragem, tem diferença que é uma barragem que é um açude, mas dependendo do que for, isso pode gerar, se for uma barragem, gera área de preservação em torno. Então, isso tudo tem que ser licenciado. É outra coisa, para criar, não é simplesmente eu levantar uma taipa, barrar uma coxilha e fazer um açude. Isso muita gente faz sem essa licença, mas não é o correto. O correto é estar tudo certinho. Né? Lucas, esse ano de 2024 foi um ano, digamos, difícil para a agricultura. Tivemos muitas intempéries, né? No caso, os clientes que vocês atendem, foram muitos atingidos nessa situação ou foram poucos atingidos? Tem vários casos. Eu tenho clientes que a lavoura deles estavam na costa do rio. Então, essas lavouras ficaram embaixo da água por 20 dias.
né? Só que não é tem esse impacto importante da água invadindo a terra, né? E ela fazendo a inundação, alagando. Mas tem uma outra questão que que é o que até hoje pegou a maioria do pessoal, né? Sim. Que é a questão que as chuvas não cessaram depois, a intensidade sim, né? Que veio aquele dilúvio e deu aquela enchente, né? Mas a questão é que nunca parou realmente de chover, sempre tinha uma chuvinha durante a semana. Então, como foi um volume muito grande de água, não se tinha piso, que a gente chama, a gente não conseguia entrar com as coletadeiras nas lavouras para colher, para tirar aquele grão que estava lá. Certo. E quanto mais o tempo se passava, né, aqueles grãos acabaram apodrecendo na lavoura. Então, a gente tinha uma lavoura, vamos dizer, de 60, 70, 80 sacas de soja, por exemplo, e o produtor viu essa safra derretendo na frente dele, apodrecendo, porque ele não conseguia entrar para colher. Não tinha como, né? Não tinha como. Então acabou que o pessoal perdeu muito em função disso. Quem estava nas margens foi instantâneo, porque a água veio e inundou e aquilo ficou debaixo d'água, mas a gente ficou ainda com essas constantes de chuva por mais de, sei lá, 60 dias que a gente não conseguia entrar na lavoura para colher. Então, quando a gente conseguiu entrar, que levava na cooperativa, vamos dizer, de 100 sacos que entrava, 60% era descarte. Porque eram grãos ardidos, que a gente chama, eram avariados e tal, em função dessa umidade. Lucas, o verão está se aproximando. Hoje, por exemplo, um dia típico, tivemos 33 graus aqui em Santa Cruz do Sul. Então, eu te pergunto, para os próximos meses, há ou não há preocupação com a estiagem? Ou seja, vocês já estão preparados para resolver a questão para os produtores não perderem as lavouras nesse sentido? Já sabia, já tinha um prognóstico de laninha, né? Mas ela ainda não está na intensidade que possa dar algum prejuízo, porque a laninha não é um fenômeno pacífico, né? A gente tem hoje uma grande influência de um fenômeno que está acontecendo no Atlântico, que é o que está trazendo essas chuvas para nós. A gente não está ainda com uma seca, vamos dizer, mas é importante. Evidente que sempre tem uma preocupação, né, Lucas? De fato, para estar preparado para a situação. De fato, mas justamente por isso, todo mundo está agora com a expectativa de uma laninha, de uma seca, mas a gente não está vendo ela acontecer em função disso que está tendo no Oceano Atlântico. Então, o que o produtor pode fazer, o que ele está tentando fazer, é plantar na época ideal, que é uma das coisas que a gente pode fazer, porque já é ideal, porque tem um zoneamento que prevê que em determinada época do ano pode-se haver uma seca, né, uma parte crítica, uma época crítica da planta. Para nós aqui, como a cultura mais importante é soja, normalmente a fase mais crítica dela é a floração e enchimento de grão. Certo. Então, se o produtor conseguiu plantar, ali Margil nasceu agora, que é a época que está chovendo agora, por exemplo, o problema é se der uma seca ali, né? Vamos dizer, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março. Né? Então, o zonamento já prevê que possa ter alguma coisa ali, porque a gente sabe que de cada 10 anos, 7 tem um veranico naquela época. E essa laninha só aumenta esse veranico. Então, plantando na época certa, conseguindo, já é uma grande coisa. E outra coisa são os seguros. Né? Apesar de eles não contemplarem o que deveriam realmente, é uma forma, talvez, de se precaver aí também essa questão de seguros. Lucas, eu acho que é muito importante, nós falamos durante a nossa entrevista, mas acho que é muito importante frisar e falar novamente a questão da pulverização com drone. Sabemos a questão de menos riscos, né, a aplicação em locais de difícil acesso, como você já explicou, mas explicasse mais uma vez para os nossos telespectadores essa importância desse trabalho novamente. Os drones, então, como a gente comentou, eles um serviço novo da empresa, mas já estamos na terceira safra, a gente é pioneiro, né, a gente foi a primeira empresa do Vale do Rio Pardo a estar devidamente registrada. Assim que saiu a regulamentação, a gente já estava com tudo encaminhado, então a gente e quando não era regulamentado, quando a gente ainda não tinha ainda um norte do que ia ser, a gente também foi as primeiras pessoas que procuraram, empresas, né, que procuraram entender o que era essa tecnologia e trazer para a região, né? Então, o que é importante a gente frisar? Normalmente, assim como um avião, ele tem essa grande vantagem, que é de a gente não ter o amassamento, não ter a questão de compactação do solo. Então, isso aí, que nem a gente tinha conversado antes ali, uma lavoura de 50, a média da região, 45, 50 sacas, isso reflete em 3, 4 sacos por hectare.
né? Isso vai dar em torno de 300, 400, 500 reais de prejuízo por hectare, só em Itamaçã, né? A gente tem, quando a gente consegue prever, por exemplo, assim, para ter uma coisa para ajudar até no custo do nosso serviço para o produtor. Sim. Né? A gente, esse ano mesmo, a gente fechou algumas parcerias com produtores, então a gente já fechou a safra com eles. Então a gente já tem um pacote, vamos dizer, de serviço com eles para 3 aplicações garantidas. Então eu sei que eu vou fazer 3 aplicações com ele. Então com isso, como eu tenho uma certeza de uma demanda, eu consigo me preparar, mapear com calma essas áreas para ir aplicar. E aí, o custo para o produtor eu consigo, né, ajustar um pacote, um serviço para eles e fazer um preço bem interessante. Então, já era bom fazendo, mesmo sendo um serviço um pouco mais caro, se pagava tranquilamente, só pelo prejuízo que ele deixava de dar com o amassamento. E essa questão de a gente estar fazendo um pacote, estar se precavendo antes aí, ter essa demanda prévia, a gente consegue fazer um preço interessante para o produtor e aí sim, aí fica o bolso do produtor também agradece. Exatamente. A economia é muito importante nessa situação, né, Lucas? Isso. A gente entende que é uma coisa nova, o produtor ele está ainda entendendo e, vamos dizer assim, aceitando, ela acreditando, na verdade, né? Porque o que a gente fez um trabalho de formiguinha quando a gente começou, né, com os drones. A gente gastou alguma coisa para poder apresentar isso. A gente não vende drones, a gente vende serviço. Então a gente chamava o produtor para reunião, trazia especialista para mostrar que apesar de porque no trator tu trabalha com no mínimo um volume de cauda por hectare de 100 litros. A gente trabalha com 10 vezes menos, trabalha com 10 litros por hectare de água, né, de cauda em si. Então o produtor, mas será que isso vai molhar? Será que isso vai conseguir, você vai funcionar? Sim. E a gente então conseguiu com o tempo concretizar isso aí, né, e consolidar esse serviço e o produtor começou a procurar. Então, e conforme os drones foram evoluindo, ficando com um rendimento um pouco maior, a gente conseguiu melhorar os valores e com esses pacotes, vamos dizer assim, que a gente tem feito esse ano, ficou bem interessante mesmo para o produtor. Muito bem. Eu tive o prazer, a satisfação de receber hoje no nosso podcast o Lucas Castilho, da Agrigel, ele que é CEO, sócio proprietário. Lucas, eu quero agradecer pela tua gentileza, se deslocar de Pantano Grande até Santa Cruz do Sul e participar dessa entrevista, bate-papo super legal, descontraído. Agradeço mais uma vez, foi um privilégio conversar com você. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e para o público geral aí, para mostrar um pouco mais da gente, o que a gente faz, nosso cotidiano, nosso dia a dia, que como a gente pode, como na nossa conversa a gente viu, é bastante coisa que a gente faz, né? Claro, claro. Então, é importante que as pessoas entendam, saibam que podem contar com a gente, né? Que aquilo que a gente puder ajudar e solucionar, porque eu brinco com os guris lá do trabalho, que assim, nosso trabalho é resolver problemas dos produtores, claro, né? Claro, então claro. Aquilo que alguns não gostam de fazer é aquilo que a gente faz, que a gente é mexer com papel, é mexer com burocracia, é atender né, a questão burocrática dentro do escritório. Então a gente tem uma equipe legal dentro do escritório que cuida disso aí, capacitada, né? E mais pessoa de campo. Então é bem interessante isso que a gente trabalha tanto dentro e fora da porteira. Então eu queria novamente agradecer a oportunidade de poder estar apresentando isso para todo mundo e colocar à disposição sempre que puder contar com Foi a uma gente. satisfação te receber no nosso podcast. Muito obrigado. Um abraço e bom retorno a Pantano Grande. Obrigado. Então tá, pessoal, tive o privilégio de conversar com o Lucas Castilho, da Agrigel, CEO, sócio proprietário, uma empresa que é muito conceituada aqui, não só em Pantano Grande, mas na nossa região. A todos, muito obrigado e com certeza voltaremos com mais podcast.